Fala galera, eu sou o Vini e bem-vindos ao Primeira Descida. E hoje vamos falar dele, do grande jogo, do momento que a gente esperava por milhares de anos, por muitos anos, que foi o jogo da NFL no Brasil. Aconteceu, finalmente aconteceu, não estamos sonhando, ele aconteceu hoje lá em São Paulo, nesta noite histórica, que foi dia 6 de setembro de 2024, às 9h15 da noite, a bola oval voou no Brasil. E o Philadelphia Eagles foi o primeiro time a vencer no Brasil, a vencer na América do Sul. E vamos falar do jogo, obviamente, um jogaço na Neoquímica Arena. Um jogo digno pelo que o fã brasileiro merece. Um jogaço, com duas equipes muito fortes. E vamos falar do jogo, vamos falar do clima. Mas vamos primeiro falar do clima do jogo. Parabéns para a organização da NFL. Fizeram um grande trabalho. Deixou a gente no clima de um jogo de futebol americano mesmo lá nos Estados Unidos. Fantástico, fantástico o clima, a organização. Melhor ainda para a torcida brasileira que deu um espetáculo, fazendo barulho. Os jogadores, depois da entrevista, depois do jogo, falando que foi fantástico, um barulho que eles nunca viram. E cantando músicas brasileiras, cantaram Evidências lá, a capela. Teve cantaram lá a música do Xande de Pilares. Raça Negra, teve até eu tentei lá na Neoquímica Arena, então um grande espetáculo da torcida brasileira. A questão que ficou foi do gramado, que muitos jogadores estavam escorregando durante o jogo. E teve críticas, teve até um tweet do LeBron James falando que o gramado era uma merda. Mas a gente vai em quem entende de futebol americano, e quem entende de futebol americano é o DJ Watt. Ele explicou no Twitter que o gramado do futebol, do nosso futebol, é diferente do futebol americano. Ele pode ter o mesmo tipo de grama, só que a preparação dele é diferente. O gramado do nosso futebol, ele é mais leve. A preparação dele, porque ele tem jogadores mais leves, ele preza pela agilidade da bola. Então, ele é mais leve. O do campo de futebol americano, ele é mais pesado, porque pega jogadores mais pesados. Então, ele é mais duro, mais pesado. Então, quando um jogador de futebol americano vai pisar para fazer um corte, sim, ele dá uma pisada muito forte no campo, o pé dele escorrega. E ele explicou que isso é muito comum em jogos internacionais, em que eles jogam em campos do nosso futebol. Ele explicou isso, falando que isso é extremamente normal e que a solução para isso é trocar a trava da chuteira. E ele falou que isso até minimiza lesões, porque é menos chance do pé ficar preso no gramado, ele só vai escorregar. O pé vai deslizar, mas não vai ficar preso no gramado. Então, menos lesões. Então, quem entende, entende. E ele explicou, mas fora isso, uma organização espetacular do jogo da NFL. Então, meus parabéns. Esperamos que volte. E vai voltar, certeza que vai voltar, porque funcionou tudo direitinho. Apesar de todas as fake news, apesar de tudo. Tudo foi bem organizado e eu acho que os jogadores gostaram de jogarem aqui. E a NFL vai voltar certamente. Certamente a NFL vai jogar. Bom, mas tivemos um jogo, né? Vamos falar dele agora. Começando pelo lado vencedor, Philadelphia Eagles. Jalen Hurts fez um jogo ok, digamos assim, né? O ataque dos Eagles demorou a engrenar, foi um jogo que começou bem truncado, né? O ataque do Eagles começou bem mal, foi uma interceptação do Jalen Hurts, depois um fumble. Bem mal o ataque dos Eagles no início, depois engrenou com jogadas longas, teve um touchdown do Saquon Barkley, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o jogo bem ok, com o Jalen Hurts capengando algumas vezes, ele tentando correr com a bola, mas algumas vezes nos passes não estava legal. Teve passes bem interceptáveis, passes bem ruins. Terminou com 20 de 34, 266 jardas, 2 touchdowns em 2 interceptações e 2 interceptações feias. A primeira do Blankenship foi... eu achei mais mérito do Blankenship, fez uma bela jogada, mas a segunda foi bem feia. Ele enlouqueceu completamente, jogou na mão do Jair Alexander na red zone, enlouqueceu. E depois ele quase teve outra, que ele jogou na mão do Jair Alexander marcando o A.J. Brown. Ele enlouqueceu totalmente nesse momento do jogo. Depois teve o fumble. Teve problemas dele com o novo center, né? Um problema que o Igor resolveu agora sem o Jason Kelce. Faltou muitas comunicações, teve fumble,
Quase teve um fumble no final do jogo que podia custar até a vitória pro Eagles com o novo center. Então o Eagles tem questões para resolver aí com o Jalen Hurts e o novo center. Então eu achei um jogo bem ok mesmo do Jalen Hurts. Não achei uma boa partida dele. Mas sabe quem fez uma grande partida pelo Eagles na sua estreia? Foi ele, Saquon Barkley, estreou com tudo. A primeira jogada dele virou até meme, porque ele escorregou na primeira carregada dele. Mas depois ele engrenou com 24 carregadas, 109 jardas, 2 touchdowns correndo e 2 recepções para 23 jardas e um touchdown de passe. Então, cara, uma partidaça do Saquon Barkley carregando o ataque muitas vezes. E mostrou porque ele veio pra Filadélfia, né? Saiu lá do New York Giants, daquela tragédia do New York Giants sem um futuro, sem um grande futuro, e mostrando o seu serviço. Atrás de uma boa linha ofensiva, um bom time, ele consegue render o que a gente esperava dele quando ele saiu lá de Penn State. Então, só com o Barkley mostrando serviço na sua estreia como Eagle. E pode ser um bom fruto, é uma boa perspectiva para o Philadelphia Eagles nessa temporada. Tem um Saquon Barkley saudável e jogando muito, que ele jogou muito hoje o Saquon Barkley aqui no Brasil. Então, o Saquon Barkley mostrando o serviço. Quem mostrou o serviço também foi sua dupla de wide receivers A.J. Brown e Devonta Smith. A.J. Brown com um touchdown muito longo logo no início do segundo tempo, para botar o Eagles na frente. 5 recepções, 119 jardas e um touchdown, esse touchdown longo. E o Devonta Smith com 7 recepções, 84 jardas, nenhum touchdown, mas ele salvando o Eagles em várias situações de recepção, jardas após a recepção, né? Uns passes curtos do Jalen Hurts. Eles conseguindo várias jardas após a recepção, que estavam castigando a defesa dos Packers, principalmente no meio campo. Né? Eles estavam ganhando os linebackers, da força e também dos corners. Então, uma produção muito alta deles após a recepção. Então, uma excelente partida dos wide receivers do Philadelphia Eagles, que mostra que eles continuam muito bem, que tem uma grande dupla de wide receivers, os Chiefs, os Eagles, e ainda tem o Dallas Goedert, tem o Dodson, que chegou agora lá de Washington. Então, de wide receiver, o Eagles não tem necessidade. Quem fez uma grande partida do lado defensivo da bola foi o Zac Baun do Philadelphia Eagles, sua estreia como Eagle. Foram 15 tackles no total, 11 só dele, 2 sacks e um tackle for loss. Né? Então, uma grande partida do Zac Baun que decidiu a partida. Ele saiu lá de New Orleans. Ele tinha uma boa perspectiva no draft, quando ele foi draftado, acho que foi em 2020 ou 2021, agora eu não lembro de cabeça agora. Mas ele ficou um bom tempo lá em New Orleans. Acabou não sendo muito aproveitado, foi para Filadélfia e já mostrando serviço na primeira partida dele como Eagle, né? Então, boa partida aí do Zac Baun. Bom aí com os seus 2 sacks. Mudando agora para o lado perdedor da história, vamos falar dele, Jordan Love. Para mim ele fez uma partida melhor do que a do Jalen Hurts. Ele sofreu com drops, os recebedores tivemos muitos drops dos recebedores dos Packers. Problemas que eles começaram a engrenar mais no final da temporada passada, na última temporada. E voltando esses problemas agora de novo, o Jordan Love, que se machucou, né? A última vez que eu vi, deixa eu ver se eu consigo ter uma atualização dele, mas ele se machucou feio na última jogada do jogo, né? Na penúltima jogada do jogo, mas ele tava fazendo uma boa partida pra mim. Teve uma interceptação meio feio, mas ele jogou bem na medida do possível, sofreu com drops. 17 de 34 passes 17 passes certos de 34 tentados, 260 jardas, 2 touchdowns e uma interceptação. Um belíssimo touchdown que ele fez pro Reed, que ele escapou da pressão, um passe em movimento, 70 jardas, um belíssimo touchdown. Mas ele tem uma lesão feia, ainda não tem nenhuma atualização. Não sei, porque os Packers estão com a perspectiva de sair do jogo direto para o aeroporto. Não sei se eles vão fazer o exame do Jordan Love aqui no Brasil ou lá nos Estados Unidos.
mas é uma lesão feia, parece de joelho. É, pode ser bem grave, pode definir a temporada do. Define a temporada do Green Bay Packers certamente essa lesão, então vamos ficar de olho nessa lesão aí do Jordan Love, uma lesão bem feia, preocupa. E o reserva dele é o Malik Willis, que, né, a jogada que ele teve que fazer, ele foi sacado. Inacreditável. Ah, lá na Hail Mary final. Mas é uma lesão bem, pode ser bem grave, pode ficar possivelmente até fora da temporada, né? Ainda não temos informação sobre por isso, porque o Packers falaram que ele ia sair direto do estádio pro aeroporto. Mas eu não sei se eles vão parar para fazer o exame dessa lesão do Jordan Love aqui ou lá nos Estados Unidos. Então, a ver. Mudando de perspectiva, vamos falar dos running backs do Green Bay Packers. O Josh Jacobs, ele fazendo sua estreia, ele apareceu mais no segundo tempo. No primeiro tempo ele tava bem sumido e quem tava carregando o piano no primeiro tempo foi o Emmanuel Wilson. A maioria das carregadas dele foi no primeiro tempo, ele tava fazendo bons avanços. Mas no segundo tempo o Josh Jacobs apareceu e mostrou o que o Packers queria, carregando o ataque no segundo tempo. Nenhum dos dois tem touchdown, você pode falar só 84 jardas, mas eles fizeram grande diferença no segundo tempo. Correram bem com a bola, né? Josh Jacobs mostrando sua carteirinha. Foi só no segundo tempo, mas ele já mostrando porque o Packers contrataram ele, né? Fez uma boa partida no segundo tempo, ele cresceu durante o jogo. Quem fez uma boa partida pelos Packers foi o Jayden Reed, com um touchdown aéreo e um touchdown terrestre, 4 recepções, 138 jardas e um touchdown. Aquele touchdown de 70 jardas do Jordan Love. Uma boa partida, salvando o Jordan Love muitas vezes e ele não sofreu com os drops que os outros estavam sofrendo. Então, uma boa partida do Jayden Reed, né, com o Christian Watson, com o Romeo Dobbs, ele aparecendo bem, né? Boa partida dele. E fez os touchdowns do Packers na partida, né? Então, muito boa partida dele. Tem futuro, né? Ele não sofreu com drops nessa partida por Packers. E foi isso, né? Os grandes destaques do jogo. Uma partida muito boa, espetacular. Começou meio dura, com a defesa do Packers dominando o ataque dos Eagles, errando muito no início. Depois os ataques foram saindo, as defesas foram saindo. Tem a questão das escolhas dos Packers. Talvez eles tiveram no primeiro tempo, lá no início, nas primeiras tentativas, eles... Na primeira até dá pra porque teve falta, que aí eles chutaram o field goal, fizeram 3-0. Mas na segunda não teve falta, eles podiam ter arriscado, eles resolveram chutar o field goal deixando 6-0. E esses field goals fizeram falta lá no final do jogo. Escolhas do Packers, chutar field goal, não chutar. O Matt LaFleur tem essa questão desde... Não é atual, né? Faz um tempo já que ele tem essa questão de chutar field goals ou não. Hoje fez diferença se você olhar no macro, mas na hora você não tinha como prever. O Eagles com problemas no ataque. O Eagles demorou para engrenar no ataque e mesmo depois que engrenou não era 100% confiável. A defesa do Packers, a defesa terrestre do Packers que meio que encaminhou esse jogo, porque o Saquon Barkley começou a correr para ganhar first down, começar a ganhar first down correndo, e o Jalen Hurts também. Então a defesa do Packers condicionou, não fez o miolo, né, para parar o jogo terrestre, não funcionou muito bem. Mas o ataque do Eagles, principalmente o aéreo, com o Jalen Hurts e as chamadas do Kellen Moore não parecem muito confiáveis para mim. Depois desse jogo eu não consigo botar o Eagles como favorito para ganhar a NFC. E nem o Packers, né? O Packers agora tem a questão do Jordan Love para ver aí. Mas eu também não confiava. Muitas faltas no jogo. Tinham diversas faltas, holding, muitas faltas bobas, né? Roughness. Teve faltas do kickoff que eu vou revelar por umas 2 semanas, porque regra nova, sempre acontece. Mas tivemos aquelas faltas de sempre, holding, mercenary roughness, alguns pass interference que o árbitro puxava muita sardinha também. Mas é isso, né? A NFL chega no Brasil e entrega um bom jogo, um grande jogo, que é isso que a gente esperava, né? A NFL entregar bons jogos, em que já entregou 2 grandes jogos nesses 2 primeiros dias, na quinta e na sexta.
Agora a NFL volta no domingo, com sua rodada completa, nas tardes de domingo, começando desde 2 da tarde e passando por segundo horário ali umas 4 horas. Depois pro Sunday Night Football entre Detroit e Rams. E na segunda-feira ela encerra sua primeira semana com o Monday Night Football entre New York Jets e San Francisco 49ers. Então, é isso, né? A NFL chegou no Brasil, passou e deixou saudades com um grande jogo pra gente, né? Então, é isso, valeu e até a próxima. Viva a NFL, viva o Brasil e vamos lá. Que ano que vem não tem, 2025 não teremos jogo no Brasil a princípio. Esse jogo do Brasil vai ser empurrado para Madrid, mas talvez em 2026 a gente volte. Espero, se não for na Neoquímica Arena de novo, que seja no estádio maior, o Maracanã, talvez. Meu sonho, para quem é do Rio, seja no Maracanã, mas é isso. A NFL veio e passou e trouxe alegria e felicidade para a nação brasileira. Adeus.